Estimados convidados deste painel de sessão de abertura, estimados presentes. Eu quero começar por recordar um bocadinho o que é este Leiria Centro Exportador e agradecer, em primeiro lugar, de todos, ao Dr. Nuno Morgado, que pensou em 2017 fazer e fez acontecer um Leiria Centro Exportador pela primeira vez. E hoje, passadas 5 edições, realmente conseguimos reconhecer todos o valor que o Leiria Centro Exportador tem para a região, para a Leiria, e por isso mesmo estamos aqui, tantos hoje, já estou a rever claramente mais um sucesso deste Leiria Centro Exportador. E se estamos também aqui hoje, e permitem-me também esta palavra, é porque existe uma pequena equipa, mas com muito trabalho desenvolvido. O meu obrigado em especial a duas pessoas que realmente trabalharam muito estes últimos meses para que este Leiria Centro Exportador fosse possível. Doutora Marta Vasconcelos, não sei onde estará aí envolvida no processo, e Marta Rodrigues, que fez um trabalho incansável, provavelmente muitos receberam e-mails que ela fez, comunicações, telefonemas. Foram duas pessoas totalmente incansáveis, além de depois toda a equipa da API, que principalmente nestes últimos tempos, também deu uma ajuda para que isto tudo fosse possível. Por muito que a equipa da associação faça sem patrocinadores, tudo isto também não era possível. E a minha próxima palavra é aos nossos patrocinadores. Obrigado à AGA Seguros, à Orqui, à Alfaloc, Santander, à AG Cunha Ferreira, Sodi Centro, Cartobox, Movelar, Normax e todos os expositores que hoje aqui estão connosco. O meu muito obrigado, porque de facto sem este apoio não era possível estarmos aqui todos hoje. Também uma palavra a duas entidades que eu considero de relevância e que têm estado connosco desde a primeira edição. Uma desde a primeira e outra juntou-se um bocadinho depois. Falo da AEP, muito obrigado. Agradeço aqui na presença do Dr. Paulo Vaz, Vice-Presidente. E à AIDA, a Associação do Distrito de Aveiro, que também tem estado connosco neste evento, e que de facto é um gosto poder receber-vos, porque isto é um evento da região centro também, e nesse sentido o meu obrigado. Uma palavra também ao município de Leiria, claro que sim, que nos tem recebido neste espaço magnífico, faça sol ou faça chuva, estamos sempre aqui muito agradáveis neste espaço, que é de facto ideal para este evento e que tem sido a casa deste evento Leiria Centro Exportador. Muito obrigado, Sr. Presidente, por este apoio. Uma palavra para os oradores que ao longo deste dia vão passar aqui por este palco, vários painéis, trazer conhecimento, opiniões, experiência. É isso que esperamos hoje. Temos oradores de renome nacional e internacional, marcas nacionais e internacionais, e espero de facto que vão ao encontro daquilo que é as vossas expectativas como participantes. Não me querendo alongar muito, mas gostava só de chamar um bocadinho a atenção para a API, para a Associação de Ação para a Internacionalização. Somos a associação que organiza este Leiria Centro Exportador. Somos uma associação de facto pequenina, mas com muito trabalho feito. Temos uma equipa hoje que ajuda empresas a fazer negócios lá fora, a concretizar negócios. Temos pessoas que falam alemão, que falam francês, que falam inglês, que falam espanhol, para que de facto as empresas que não tenham essas competências internas ou que não consigam chegar aos mercados facilmente, nós temos especialistas em negócios, em fazer negócios, e estamos cá para ajudar todas as empresas que assim o quiserem. Vivemos tempos difíceis, de incertezas, imprevisíveis. Pandemias, guerras, inflações, taxas de juros, burocracias
são realidades que os empresários hoje enfrentam. Mas só existe uma resposta a isto: diversificar fontes de receitas, diversificar mercados, diversificar setores. É preciso isto, é por isso que aqui estamos hoje, é por isso que temos aqui mais de 20 câmaras de comércio de todo o mundo, para que os empresários de facto possam olhar para o mundo. Para terminar, dizer que estamos aqui para ajudar e estamos também abertos a ser apoiados. Portanto, todos os empresários, a API está aberta a todos os empresários que se queiram juntar à associação, que queiram trazer conhecimento, que queiram trazer experiência. A API está aberta a todos os empresários de qualquer setor, de qualquer dimensão. Estamos sempre disponíveis a abarcar conhecimento e experiência daqueles que assim o entenderem. Muito obrigado a todos e espero um excelente evento hoje aqui no Mercado de Santana, em Leiria. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria. Bom dia a todos. Queria, na pessoa do Dr. Paulo, cumprimentar todos os elementos da sessão de abertura. É um prazer estar neste momento solene e inicial. Cumprimentar todos os expositores, patrocinadores e também todas as pessoas que se inscreveram neste importante evento. Tenho tido a oportunidade de acompanhar esta iniciativa, que é uma das mais importantes no panorama da promoção económica da nossa região. A importância que Leiria e a região de Leiria têm no panorama económico nacional, sendo um dos corações da indústria portuguesa, esta é seguramente uma grande oportunidade para os nossos empresários que estão habituados aos mercados internacionais e às exportações, de poderem aqui aumentar aquilo que são as suas oportunidades de exportação. Num país onde a balança comercial precisa de ter exportações robustas para substituir muitas das nossas importações, o país precisa naturalmente de ter eventos como este e empresários como os que estão aqui hoje para conseguir abrir novos mercados pelo mundo. E sabemos que em momentos mais difíceis das economias é efetivamente a capacidade, o empreendedorismo dos nossos empresários em encontrar novos mercados. Quando pegam nas malas e vão aeroporto em aeroporto, feira em feira, empresa a empresa à procura de novos negócios, é isso que faz e tem feito a diferença nos últimos anos. E há, de facto, um esforço muito importante, não só dos empresários, mas hoje também de um conjunto de consultores, associações, que se especializaram e têm já muita capacidade para ajudar nesse trabalho, que é o caso concreto da APIN, que tem feito aqui um trabalho extraordinário em tão pouco tempo na abertura desses mercados e no auxílio às empresas portuguesas. E por isso queria deixar esta mensagem de reconhecimento, de elogio, não só à associação que organizou o evento, mas sobretudo aos empresários, em especial da nossa região, que são muitos, em diversos setores. A nossa exportação não se limita a um único setor, não somos uma região dependente apenas de um setor, por exemplo, como o turismo, com algumas regiões estão só dependentes de determinado tipo de setores. Nós, felizmente, temos uma indústria muito diversificada, que vai desde os moldes, plásticos, cerâmica, materiais de construção, metalomecânica, portanto, felizmente temos muitas áreas de parte elétrica, temos materiais ligados à madeira e à transformação de diversos produtos, que nos permite ter muita capacidade de levar aquilo que é a nossa economia a vários pontos do mundo. E hoje estar aqui presente muitas câmaras de comércio, pelos vistos 20 câmaras de comércio, a possibilidade de podermos contactar também com empresas que dão apoio à exportação é muito importante no momento em que vivemos. Por isso, parabéns e obrigado pelo convite para estar hoje aqui convosco. Bom trabalho. Muito bom dia a todos.
Cumprimentos, naturalmente, em primeiro lugar, ao Sr. Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, também ao Dr. Paulo Lopes, Presidente da Direção da API, e no professor Augusto Mateus. Eu cumprimentava também os tantos oradores desta conferência. Naturalmente, também uma saudação para todos que estão aqui, senhoras e senhores empresários. Eu iniciaria a minha breve intervenção agradecendo, antes de mais, o convite que me foi endereçado pela API para estar presente na 5ª edição do Leiria Centro Exportador, desta vez sob o tema Superar bloqueios, fazer negócios. O reforço da internacionalização da economia portuguesa, quer pela via das exportações, quer do investimento, é naturalmente um objetivo fundamental. Aumentar as exportações e conquistar maior cotas de mercado constitui, porém, um desafio acrescido numa conjuntura internacional muito difícil, vincada pelos efeitos da instabilidade geopolítica que afeta a economia mundial e, em particular, a europeia. A economia portuguesa estagnou, infelizmente, no segundo trimestre de 2023, fruto de fatores como a política monetária restritiva, a inflação ainda demasiado elevada e a conjuntura externa desfavorável, com abrandamento em mercados muito importantes para Portugal, como o mercado alemão. Contudo, apesar da desaceleração do comércio com o exterior, o Banco de Portugal prevê um saldo da balança de bens e serviços positivo entre 2023 e 2025, fruto de ganhos nos termos de troca. É preciso destacar que neste período, pautado pela instabilidade mundial, a resiliência da atividade económica portuguesa deve-se, sobretudo, às empresas. Repito, são as empresas, são os nossos empresários que, com o seu ADN resiliente e fortemente empreendedor, estão a puxar pela economia. Apesar desta resiliência do nosso tecido empresarial, a AEP alerta que a melhor forma de contornar fatores favoráveis internos e externos e impedir implicações no crescimento económico é garantir uma intensificação da internacionalização da economia do nosso país, sendo imperativa a existência de um portfólio mais diversificado. E Portugal tem vindo a melhorar neste aspecto, aumentando as trocas comerciais com o exterior. Apesar disso, a economia portuguesa continua ainda muito dependente do consumo interno, sendo premente continuar o esforço sobre a intensidade exportadora, assim como aumentar o peso do investimento no PIB, ainda abaixo da média da União Europeia, já para não falar de países que se comparam connosco em dimensão e abertura ao exterior. Leiria tem sido um exemplo para as demais regiões no que se refere ao comércio internacional, sendo que exportou mais de 2 bilhões de euros, 2,1 bilhões de euros de bens, o que representa 2,8% das exportações de bens e mercadorias do país. Ainda assim, Leiria, tal como Portugal, tem margem para intensificar as relações com o exterior. É nesse sentido que a AEP sente a obrigação de contribuir para estimular o esforço no processo de internacionalização da nossa economia com outros mercados. Desde 1990, a AEP tem desenvolvido de forma sistemática ações de promoção externa, nomeadamente missões empresariais, setoriais e multissetoriais, participações em coletivas em feiras internacionais, mostras temporárias de produtos, mostras permanentes, showrooms, projetos de cooperação internacional com parceiros da União Europeia e fora dela. Neste quadro da estratégia do apoio à internacionalização das empresas portuguesas, nomeadamente no âmbito do nosso projeto Business on the Way, a AEP tem vindo a realizar um conjunto alargado de ações com diferentes mercados, o que já envolveu muitas centenas de empresas em inúmeras iniciativas. É por isso com grande satisfação que olho para o balanço muito positivo de todas estas iniciativas, com a certeza, porém, de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Neste sentido, a AEP faz questão de marcar presença nesta 5ª edição, como fez em todas as anteriores edições do Leiria Centro Exportador, um evento não só intersetorial, como internacional,
no qual se reúnem câmaras de comércio, já aqui foram ditas, cerca de 20, representativas de 4 continentes. Por último, quero reafirmar a nossa inteira disponibilidade para continuar a apoiar as empresas que assim o queiram, como já o fazemos há quase 175 anos. Desejo a todos uma boa sessão. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Deixem-me saudar no Dr. Gonçalo Lopes esta região, mais do que Leiria, que é, no quadro português, para mim, sempre uma terra de esperança. Alguns dos meus melhores alunos, eu sou de Lisboa, sou de Portugal, sou da Europa e sou do mundo, mas sempre vivi em Lisboa. Não sempre, estive várias vezes fora de Lisboa. E o meu primeiro grande contacto com Leiria foi alguma diferença em alguns dos meus alunos, primeiro em licenciaturas, depois em mestrado, que faziam o caminho contrário do que eu fiz hoje, todos os dias, para progredirem, para melhorarem e portanto, esse é um aspecto fundamental. O outro foi o conhecimento que pude ter desta região e dos seus principais empresários, porque sempre, muito em função da investigação, muito em função de saber as coisas, preocupar-me em perceber porque é que ali se andava mais depressa, porque é que ali se fazia melhor, perceber, por exemplo, porque é que quem tinha a capacidade de ligar a capacidade tecnológica e da organização do processo com a capacidade comercial iria ter mais sucesso nos moldes. Quem tinha mais mercados, quem tinha mais clientes, quem estava próximo de clientes mais sofisticado, percebia melhor o que é que ia acontecer. Os problemas que tiveram como região exportadora, do ponto de vista das oscilações, primeiro do escudo, depois do euro, e das mudanças drásticas que tiveram que fazer, preparando aquilo que fizeram mais recentemente, de ajudar o país a não sussurrar. E, portanto, não conhecia esta experiência, não conhecia o Dr. Paulo Lopes, conhecia o Presidente, e, portanto, esta é uma região que ajuda Portugal a pensar que tem futuro e a pensar, por mais difíceis que sejam as condições e que seja a situação, já direi que não será tudo bom do que eu vou dizer, mas aqui podemos ter esperança de enfrentar os problemas, de não mentir e de, digamos, poder trabalhar para criar riqueza. Uma nota também para o Dr. Paulo Vaz, que eu conheço há muito tempo e que também tem uma larguíssima experiência do ponto de vista daquilo que é a evolução da nossa economia e do nosso setor exportador. Primeira nota que eu gostava de vos deixar, nada de verdadeiramente interessante, nada de verdadeiramente importante acontece de um trimestre para o outro trimestre, de um dia para o outro. Um dos projetos estratégicos mais bem-sucedidos em Portugal foi o das mães e das avós a quem a inexistência de democracia no nosso país negou a educação. Essas pessoas humildes, vivendo mal, meteu-se na cabeça que os seus filhos ou os seus netos teriam acesso à educação superior. Pensar que um filho ou um neto vai ter acesso à educação superior é um projeto para 25 anos. E elas fizeram esse projeto. Foram ajudadas pela transformação democrática do nosso país e ganharam. Mas fizeram imensos sacrifícios durante 25 anos. Nós hoje temos coisas que demoram 5 anos a resolver e que pensamos que é de uma dificuldade tremenda. E vivemos numa conjuntura terrível, que é mais ou menos isto, não, pode parecer uma caricatura, mas é verdade. Temos trimestres excelentes nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, trimestres excelentes, anos assim, e ao fim de uma década regredimos, e regredimos substancialmente no contexto europeu e mundial. Qualquer coisa está mal nisto. Ou os trimestres não foram tão bons, ou
os anos não foram tão assim, ou as contas não estão bem feitas. Nós, digamos, é difícil pensar em qualquer coisa que ainda não aconteceu de negativo na economia mundial, não é? Portanto, a conjuntura é extremamente difícil. Temos uma incerteza colossal. Os negócios transformam-se a uma velocidade que nós não conhecíamos. Por melhor que sejamos, a velocidade a que os negócios se transformam é impressionante. Eu sou professor catedrático, humildemente digo, é impressionante. Mas conseguimos investigar, conseguimos ensinar, conseguimos produzir, conseguimos vender, conseguimos aumentar a produtividade, conseguimos perceber que felizmente as economias estão cada vez mais centradas nas pessoas. Ao estarem centradas nas pessoas, há mais espaço para que as pessoas queiram comprar bens e serviços que ajudem a melhorar o seu ser e não apenas a ter. Por mais negativa, por mais pessimista que seja a vossa opinião, haverá sempre no futuro mais gente a comprar livros para ler do que a comprar livros para pôr numa estante. Haverá mais gente a querer viajar para melhorar e não apenas para tirar uma selfie num sítio muito conhecido. E, portanto, nesta realidade, tudo se transformou e uma das coisas muito importantes que Leiria tem e que o Presidente da Câmara muito bem reforçou é um polo diversificado na produção de bens para mercados globais. Isto é muitíssimo importante. Cada vez mais nós misturamos bens com serviços. Cada vez há mais indústria dentro dos serviços, cada vez há mais serviços dentro da indústria. Se eu não tiver mais serviços dentro da indústria, a indústria não é competitiva. Exatamente por aquilo que eu disse. Ou seja, eu tenho que ter bens, tenho que ter produtos que misturam bens com serviços, que não ficam presos do ato da primeira venda. É preciso manter, é preciso acompanhar a mudança da estrutura de consumo e, portanto, esta transformação colossal exige-nos não propaganda, não desinformação, não ausência de conhecimento ou de cultura, não coisas à pressa, que nós digamos que nos parece que nos favorece ou que favorece aquilo porque nós tomamos partido, mas precisamos de perceber essas mudanças. Eu vou dar só pequenos números, muito fáceis de entender, para perceberem a dimensão disto. Portugal não é dos países mais avançados do mundo, mas está no primeiro pelotão. Os portugueses às vezes acham que nós temos cerca de 200 países no mundo, Portugal está nos 50 primeiros. Perguntava aos meus alunos mais novos, então, e Portugal, o que é que vocês acham? Diziam-me sempre que estava nos 50 últimos, não é? Portanto, nós temos uma dificuldade de autovalorização, de capacidade de nos afirmarmos. E nessa realidade, convém perceber que em Portugal, 15% da riqueza que nós criamos é a contribuição de quem produz bens. Tudo o resto é serviços. É assim o mundo. E ainda bem. Não é que os serviços sejam melhores que a indústria, ou a indústria que os serviços, porque uns sem os outros não vão a lado nenhum. Mas cada coisa no seu sítio. Se eu, por exemplo, pegar nos indicadores, que eu diria, sem querer afetar ninguém, que são os indicadores da ignorância, que é 1/3 das exportações portuguesas é no automóvel, na eletrónica e no equipamento elétrico. É verdade. Das exportações brutas. Isto é, das exportações que têm lá dentro importações. Das importações, das exportações que têm lá dentro a remuneração de investimento estrangeiro e, portanto, que não vem para
a riqueza criada e que permanece no nosso país. Se eu perguntar, então e o têxtil, vestuário e calçado? Isso já foi mais importante, agora é só 10% das nossas exportações, está certo. Mas se eu, em vez de perguntar assim, perguntar da riqueza toda que nós produzimos nas exportações, qual é o peso do automóvel, da eletrónica e do equipamento elétrico? Não é 1/3, 14%. E do têxtil? 18%. Em economia, o que interessa é a riqueza que nós produzimos. Uma empresa é competitiva quando vende muito mais do que compra. Uma empresa que só vende o que compra pode vender muito, mas não é muito competitiva nem criou muita riqueza. Certo? O nosso país esteve quase a colapsar com a crise financeira internacional, seguida da crise da dívida soberana, isto é, da crise das economias europeias que estavam excessivamente endividadas, não tinham uma posição internacional suficientemente equilibrada e não exportavam o suficiente. Se lembram, a grande crise que tivemos, no princípio deste século, foi originada por um déficit público colossal e por um déficit na balança de pagamentos colossal. Importávamos mais do que podíamos importar em função da nossa capacidade de exportação. Tudo isso foi corrigido, mas foi corrigido à custa de um desempenho absolutamente excepcional do nosso setor exportador, de todo o nosso setor exportador. A nossa macroeconomia, que era muito certinha, se pegarem em consumo privado, consumo público, exportações e investimento, tudo evoluía certinho, mais ou menos. A partir da crise financeira internacional e da crise de dívida soberana, portanto, a partir de 2010, 2011, a nossa macroeconomia explodiu. O investimento, coitadinho, veio por aí abaixo, as exportações foram por aí acima, mais depressa que as importações, e tudo o resto ficou ali, mais ou menos como aquela terminologia dos miúdos e miúdas que gostam do surf, o mar flat. Portanto, a nossa macroeconomia é completamente diferente do que nós estávamos habituados. Exportações lá para cima, investimento cá para baixo. Quanto tempo é que isto pode durar? Já vos falo. Consumo público, consumo privado e PIB relativamente estagnado. Okay? No entanto, para além desta dança muito mais exuberante da macroeconomia, ao nível do consumo, as coisas mudaram drasticamente. Penso que têm noção, claro que há mais noção nas regiões turísticas, mas toda a gente em Portugal tem noção de que o turismo ganhou um papel muito substancial e há mais estrangeiros a residir em Portugal. Vêem-se mais pessoas que não são nacionais. Por exemplo, o ano passado emigraram para Portugal mais pessoas, 120 mil, do que emigraram para o Japão, que é um país 15 vezes maior que Portugal. Enfim, é uma sensação que todos terão, se forem ver os números. Há, hoje em dia, uma situação ao nível da mão de obra, da força de trabalho, tudo errado como conceitos, capital humano, pessoas com competências, com capacidades diversificadas, homens, mulheres, rapazes, raparigas. A esse nível, nós estamos a importar um número muito significativo de pessoas pouco qualificadas, estamos a ir à procura dos baixos salários, trazendo essas pessoas para Portugal, como aqueles homens, há mais homens que mulheres, que andam com uma caixa às costas a transportar coisas, uns de bicicleta, outras de moto, numa situação que não são nem trabalhadores independentes nem assalariados. Dentro da coisa rápida que está a acontecer, é uma nova realidade. E estamos ao mesmo tempo a exportar pessoas altamente qualificadas que não são incluídas no processo de desenvolvimento da nossa economia. Expressão disto. O mundo mudou um bocado em 2008 com a crise financeira. Portanto, peguemos no último trimestre de 2007, o último trimestre de 2007. Não havia crise financeira, não havia dívida soberana, não havia preocupações. E o último trimestre para que temos dados, aquele que já foi referido,
como uma certa estagnação na economia portuguesa no segundo trimestre deste ano, entre 2023 e 2007, quanto é que aumentou o consumo em Portugal? 15%. 2007, 2023, 16 anos, 15%. Não é muito bom. É melhor do que se não tivesse aumentado, mas não é muito bom. Mas se eu perguntar quanto é que aumentou para os residentes, quanto é que aumentou o consumo para aqueles que residem em Portugal? 6%. Quanto é que aumentou para aqueles que não residem em Portugal? 145%. Portanto, se a macroeconomia começou a fazer uma dança exuberante, o consumo mostra uma economia, uma sociedade em decomposição, em desagregação, com ritmos completamente diferentes. E, portanto, nós temos um problema a que temos que prestar muita atenção, que é a criação de riqueza e a distribuição dessa riqueza e a racionalidade da nossa economia. Muito mais se poderia dizer, o estoque da indústria no investimento direto estrangeiro em Portugal não passa de 10%. Só 10% do investimento direto estrangeiro que veio para Portugal é que se destinou à indústria. Se eu pegar no número e disser o investimento estrangeiro foi, no último ano em Portugal, 9 mil milhões de euros, parece muito, mas para a indústria um valor muito mais pequeno. Foi basicamente para o setor financeiro e para o setor imobiliário. E sendo para o setor imobiliário, não é aquilo que nós chamamos greenfield, não é uma nova unidade produtiva, não é uma empresa que se ampliou, é um edifício que mudou de dono. Os efeitos na economia são completamente diferentes, penso que se percebe claramente isto. E, portanto, eu gostava de deixar uma nota sobre o seguinte: como é que nós vamos ser capazes de enfrentar a conjuntura? A conjuntura acabou o tempo doce de não haver inflação, das taxas de juros serem próximas de zero. O que é que significa uma taxa de juros próxima de zero? O meu presente é muito melhor, dentro das escolhas que eu tenho que fazer, o presente fica facilitado, o futuro fica dificultado. Há um país na União Europeia que investiu no século XXI sempre menos do que tinha investido no século XX, no máximo que tinha alcançado no século XX. Esse país é Portugal, chegou a 2022 a investir quase menos 20% do que tinha investido no final dos anos 90. O crescimento vem do investimento, o crescimento não vem da procura. Qualquer empresário aqui presente sabe que para crescer tem que investir. A procura é uma ótima conselheira. Se eu tenho procura, tenho mais segurança no meu investimento. Se a procura está débil, eu, digamos, vou preparando projetos de investimento, mas eventualmente não os concretizo na dimensão em que eu os concretizaria se a procura estivesse mais elevada. Mas a procura não faz nada pelo crescimento. Se não houver empresários, se não houver tomadores de risco, se não houver investimento produtivo, não há crescimento, não há aumento de produtividade. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que, com a conjuntura que vamos ter nos próximos anos, os economistas discutem muito umas coisas, às vezes, que são se a curva é em V, se é em W, se é em U, se é em J, enfim, coisas de economistas, não é? Para as pessoas que são fundamentais para criar riqueza numa economia, aquilo que é importante perceber é que nós na Europa vivemos numa sociedade envelhecida, não há tantas casas, tantos lares, tantos apartamentos a serem feitos quando a demografia é vibrante, é forte, quando as pessoas são mais novas. Portanto, as sociedades que crescem mais são sociedades com maior dinamismo demográfico, menos envelhecidas. Portanto, nós pagamos esse preço na Europa. Na Europa, Portugal é das sociedades mais envelhecidas e, portanto, é normal que cresça um pouco menos. Temos capacidades próprias que podemos e devemos desenvolver, mas basicamente nos próximos anos, aquilo que nos vai levar a 2030, que é já amanhã, 2030 não é já estou morto, 2030 é amanhã.
Aquilo que nos vai levar a 2030 é um período com inflação um bocadinho superior àquela ficção dos 2% da missão do Banco Central Europeu, com taxas de juro que se veem, que são efetivas, mas, portanto, vamos ter uma taxa de juro real, que é o equilíbrio entre o crescimento que temos e o funcionamento dos mercados, que vai andar na casa do 1,5%, a que tem que ter a taxa de juro nominal, a que tem que somar a inflação, que vai estar na casa dos 3,5%. É isto que nos leva a 2030, se não houver mais nenhuma desgraça do ponto de vista das perturbações extraeconómicas que tudo isto tem. Basta que esta guerra no Médio Oriente se converta numa guerra parecida com aquela que levou aos choques do petróleo, para nós termos uma alteração radical do funcionamento das nossas economias neste tempo que nos leva a 2030. Dito isto, o que é que nós podemos fazer? Chorar, lamentar, contratar uns profetas da desgraça mais simpáticos que nos digam que nós não somos suficientemente bons, não temos suficiente capacidade. Temos muitos problemas. A nossa produtividade média é metade da produtividade média na Europa. Portanto, temos esses porque nós sabemos. Portanto, não precisamos que nos lembrem aquilo que é a nossa realidade. O que nós temos que fazer é melhorar. E não é atingir o paraíso, não é atingir a perfeição, é melhorar todos os dias. E para isso, talvez Leiria possa ser, para além de uma terra de esperança, e era a nota que eu deixava acabar, para além de ser uma terra de esperança, pode ser uma terra de sabedoria. Porquê? Um país com bastante sucesso na exportação, embora em dificuldades maiores que Portugal, cresce menos, investe menos, que é a Itália, organizou-se de uma forma diferente de Portugal. E, portanto, as associações empresariais em Itália, há as grandes que representam as ideias dos empreendedores, mas as associações empresariais que têm serviços para as empresas têm uma base territorial. São parecidas com o que estão aqui a fazer. E por isso é que esta iniciativa é absolutamente louvável. Chamam-se Câmaras de Comércio e Indústria, são financiadas sem subterfúgios pelo Estado, o dinheiro é público, é como que uma autarquia para as empresas. Nós temos o nosso modelo de autarquia para as pessoas, presidentes da Câmara, como muitos que eu conheço, com capacidade, digamos, fazem esse equilíbrio, em vez de atuarem apenas como presidente de uma autarquia para pessoas, trabalham também como presidentes de uma autarquia para empresas, mas na Itália são câmaras de comércio e indústria. E, portanto, aqui, se lembram, estarão aqui seguramente gente que conhece o setor dos moldes, quando se iniciou a aventura do CAD/CAM, quando acabou o técnico de desenho, não é? Não foi assim tanto tempo. Quando isso começou, cada um tentou comprar o seu sistema de CAD/CAM. Na Itália há umas coisas que se visitam turisticamente, que são umas vilas medievais, em que cada um tentou construir a torre mais alta que o outro, não é? Aqui cada um tinha o sistema de CAD/CAM melhor que o outro. Nenhum o utilizava a 100%, no princípio. E, portanto, na Itália foram as câmaras de comércio e indústria que compraram os sistemas de CAD/CAM e trataram da eficiência coletiva da indústria e todos utilizavam no tempo e, portanto, necessário e, portanto, muito mais eficiente, muito mais racional. Hoje em dia, nós precisamos construir em regiões como esta plataformas de exportação, plataformas de internacionalização, não podem apenas ser de exportação. Há conhecimentos, há produtos, há tecnologias que eu tenho que ir buscar ao exterior. E há conhecimento, produtos e tecnologias que eu tenho dentro de casa. E tenho em regiões como Leiria pessoas, capital humano, que há muito tempo sabe o que quer, que tem ideias sobre a sua carreira, tem gostos sobre onde gostava de trabalhar, prefere estudar mais aquele produto, aquelas áreas, aquelas soluções. E, portanto, nós precisamos de um esforço de que aquilo que estamos aqui a fazer hoje é um embrião, é um contributo, que é criar plataformas em que haja eficiência coletiva, em que os riscos sejam menores, em que os custos sejam menores. E estes aspectos são importantíssimos, tal como os sinais que permitem corrigir, do ponto de vista macroeconómico, dificuldades portuguesas. Eu termino com um exemplo. Normalmente, há partidos políticos, há influenciadores da opinião pública que dizem que é preciso baixar os impostos. Podemos ter uma coisa mais simples. Quanto é que as empresas pagam efetivamente de impostos na Europa? 19,1%.
Quanto é que pagam efetivamente de impostos em Portugal? 25,1%. Qualquer pessoa sabedora, com conhecimento, bem intencionada, independentemente das suas orientações políticas ou ideológicas, independentemente de gostar ou não gostar do governo, perguntaria humildemente porque é que em Portugal se pagam mais impostos, as empresas pagam mais impostos do que no resto da Europa. Uma medida lógica era, se toda a Europa que se compara com Portugal paga 19,1% de imposto, porque é que Portugal paga 25,1%? O que é que se ganha com isso? Ganha-se crise de investimento, ganha-se menos autofinanciamento das empresas, ganha-se menos dinamismo. É uma medida que não é de esquerda nem de direita, não é nem do norte nem sul, é uma medida de equilíbrio. Portugal não precisa de se pôr em bicos de pés, mas não precisa de ser maltratado. E, portanto, há muitas coisas que podem ser corrigidas do ponto de vista macroeconómico e toda a gente pode convergir e podemos ter um país em que o mundo da política é um mundo mais colaborativo, um mundo mais orientado para o futuro, um mundo com mais força para arriscar, mas não podemos deixar de fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é ter empresas mais competitivas, mais internacionalizadas, mais dinâmicas do ponto de vista daquilo que é o reforço da sua competitividade. E, portanto, era saudar esta iniciativa, chamar a atenção para que o mundo, na sua complexidade, exige de nós muito maior colaboração, muito maior trabalho em comum, uma redução drástica para um país como Portugal dos custos e dos riscos da internacionalização e uma ideia inteligente que é ganha isto quem levar ao mercado não produtos, mas experiências no turismo, quem souber fazer, como aqui se pode fazer, é um bom exemplo, novas vidas para velhos edifícios, várias utilizações por dia para o mesmo edifício, uma boa praça pode ser de manhã um mercado de legumes, à noite uma zona de diversão e durante a tarde um mercado de arte. Eu posso utilizar as coisas muito mais inteligentemente e é dessa maneira que nós podemos avançar e podemos ter sucesso e, sobretudo, deixar de fazer como temos vindo a fazer em Portugal, sempre a pôr recursos no que ficou para trás, em vez de pôr recursos no que pode ir para a frente. Nenhum país tem futuro quando agarra na sua capacidade de investir e vai pôr esse dinheiro naquilo que já ficou para trás. Quando ficamos para trás, precisamos é de uma boa segurança social, de um Estado social. Precisamos de oportunidades de reconversão da nossa educação. Precisamos de bons serviços de saúde. Mas não vamos lá pôr os recursos que tínhamos que pôr nas novas atividades, nos novos produtos, nas novas tecnologias. Isso é atrasar o nosso progresso, atrasar o nosso futuro. E, portanto, era um pouco esta mensagem de confiança que eu gostava de vos deixar, elogiar a iniciativa, agradecer o convite e pedir ao Presidente da Câmara de Leiria que vá trabalhando para que eu possa passar a esta fase final em que me encontro de envelhecimento, que é uma coisa que é difícil, e, portanto, continuar a ter em Leiria e na sua região um território de esperança para que Portugal seja muito melhor no futuro. Muito obrigado.